A paz do Senhor, amado ouvinte da Palavra de Deus. Quem vos saúda é o seu querido irmão Cristone. Amém? Aceite a paz do Senhor Jesus aí na sua vida. Neste instante, eu quero convidar você a participar conosco de mais um estudo da Palavra de Deus, da qual tem por título A Soberba. Amém? Pode anotar aí no seu caderno, no seu papel, ou até mesmo no seu aparelho digital, esse título, A Soberba. Amém? O que é a soberba? Por que a soberba está no meio do povo de Deus? Por que muitos vivem com esse sentimento dentro de si? A soberba, amados ouvintes, ela é um sentimento. Amém? A soberba, ela é um sentimento que é lançado em nossos corações. A soberba não é privilégio dos ricos. Amém, amados ouvintes? Ela não é privilégio dos ricos. Os pobres também podem experimentar a soberba ao se considerarem especiais e buscando fingir serem o que não são. Amém? Não só através de bens materiais, por muitas vezes a pessoa pode se sentir superior aos outros por acreditar que é melhor no que faz, no que decide ou na sua capacidade de resolver situações, né, amados ouvintes? Eu tenho certeza que você já observou, já se deparou com essa situação na sua vida. Enquanto o invejoso guarda tal sentimento para si, se remoendo inteiramente, talvez até com medo das denotações negativas que tal sentimento pode compor. O soberbo tende a se mostrar, pois está enamorado com a própria existência. Tipo assim, o soberbo se sente autorrealizado dentro dos conceitos postos na pirâmide de Maslow, querendo mostrar-se para os outros a todo preço, querendo despertar a inveja e a admiração dos outros, não é verdade? Como se isso elevasse a sua estima ao máximo e lhe trouxesse prazer, né? O soberbo que quer superar sempre os outros, melhor dizendo, né? Mas quando é superado, logo se deixa dominar pela inveja. Para o soberbo, ele deve sempre estar no topo. Isso é o que vemos nos dias de hoje, né, ouvintes? Sendo o parâmetro mais alto para as pessoas, despertando interesse e curiosidade de todos. Quando é superado, logo o soberbo se sente ameaçado, atingido, sendo tomado pela inveja no sentido ruim, né? Querendo depreciar os outros e vangloriar-se, né? Sem que para isso se estruture para se superar ou fazer uma avaliação da vida, dando-se em determinado momento por satisfeito, né? Terrível, né, amados ouvintes? A correção da soberba ocorre única e simplesmente por meio da humildade, amém? Humildade, amados ouvintes, é o tema de hoje também, amém? É agindo com simplicidade que se consegue combater a soberba nas suas mais diversas formas, evitando a ostentação, contendo as vaidades e olhando o mundo não apenas a partir de si, né? Mas principalmente ao redor de si. O soberbo vê o mundo começando a partir de si, enquanto o correto seria que ele olhasse ao redor. É ou não é, amados ouvintes? Compare-se, analise e traça-se seu caminho individualmente, com virtude e solidariedade. Amém, amados ouvintes? Mas preste muita atenção nesse fato. Preste muita atenção mesmo nesse fato real do qual vamos falar. De que, mas algumas vezes também pode-se perceber que o excesso de humildade, amém? Preste bem atenção. Que algumas vezes pode-se perceber que o excesso de humildade é sinal de uma soberba, amém? Focada na inferioridade, ou seja, o soberbo não aceita ser como a média, não aceita ser como os demais. Ele precisa ser destacado dos outros, sendo o mais, ou seja, maior. Se não consegue ser o mais inteligente, ele então desejará a ser
o mais ignorante, falando sobre isso o tempo todo para que seu intelecto, ao ouvir a depreciação, passe a elogiar o soberbo, mesmo que seja por educação. Mas isso bastará ao soberbo que quer se destacar dos outros, que são medianos. Amém? Amados ouvintes, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Daniel, amém? Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 4, versículo 37. Amém? Daniel 4, versículo 37. Daniel, para quem não sabe, é o profeta do Apocalipse do Velho Testamento, amém? Ele é conhecido como profeta do Apocalipse do Velho Testamento, devido às revelações que ele teve a respeito do fim do mundo, né? Pode abrir aí, ouvintes. Daniel 4:37, amém? Que diz assim: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, amados ouvintes? Daniel, capítulo 4, versículo 37, né? Como todos devem conhecer essa passagem bíblica, né? Porém, mal interpretada, né? Porque aquilo ali é uma linguagem figurada, amém, ouvintes? É uma linguagem figurada, da qual Nabucodonosor, né, expressava, dizendo a sua experiência, né, que ele teve com Deus, né? Amados ouvintes, vamos começar desde já o nosso estudo, amém? Nabucodonosor era rei de Babilônia, que era uma nação poderosíssima, né? Babilônia, irmãos, é como se fosse um Estados Unidos, né? Hoje se sabe que os Estados Unidos é a primeira economia mais potente que há em todo o globo terrestre, né? E Babilônia também tinha essa dádiva, porque não existia outros reinos capazes de bater de frente com Babilônia, né? A Bíblia fala que o Império Babilônico governava praticamente, né, o mundo todo, né? E Nabucodonosor teve esse privilégio de ser o rei, né, de Babilônia, porque foi o próprio Deus que colocou ele lá. Amém? Foi o próprio Deus que colocou ele lá. Porém, houve um determinado dia que Deus passou a observar as atitudes de Nabucodonosor. Houve um determinado momento que Nabucodonosor começou a fazer coisas que não era do agrado de Deus. Amém? Quero convidar você, já que você está com a sua Bíblia aberta em Daniel, acabamos de ler o 37, amém? Agora vamos ler Daniel capítulo 4, amém? Daniel capítulo 4. Vamos entender esta revelação que Deus deu para Nabucodonosor, né? Que diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Amém, amados ouvintes? Isso aqui é o próprio Nabucodonosor falando, amém? É que é ele mesmo relatando esse ocorrido na sua vida, amém? Preste atenção no versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Amém, ouvintes? Preste bem atenção. Versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Agora aqui é ele dando o seu depoimento, dando o seu testemunho no versículo 4. Preste atenção, amados ouvintes. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação.
Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos Deuses Santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos Deuses Santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundantemente, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Amém, amados ouvintes? Esse foi o testemunho de Nabucodonosor, ele explicando para Daniel, amém? Daniel, ele tinha um dom poderoso de Deus, conhecido como o dom da revelação, né? Que Daniel recebeu uma dádiva de Deus totalmente suprema, né, amados ouvintes? Amados, o que é soberba? A soberba, ela é um sentimento maligno em nossos corações, amém? É um sentimento totalmente ruim nas nossas vidas. Hoje vemos, irmãos, muitos nos dias de hoje, andando em soberba, ou seja, andando na vaidade do seu sentido, fazendo aquilo que ele quer, né? Não buscando de Deus a direção, não buscando do Senhor a humildade. Sabemos que Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Amém, amados ouvintes? Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Amém? Humilde é tudo que temos que ser nessa vida. A humildade, ela prevalece. Amém? A humildade, ela prevalece. A vida daquele que tem uma vida na humildade de Deus, ele tem uma vida totalmente bem-aventurada pelo Senhor. Pois, amados ouvintes, o soberbo, ele tem uma vida em desgraça. Amém? Porque o soberbo, ele não aceita a repreensão. Amém? O soberbo, ele é iracundo. O soberbo, ele é maligno. O soberbo, ele tem uma arrogância dentro de si inexplicável. Pois ele quer sempre ser o melhor que todos, né? Vejamos aqui, Nabucodonosor, ele queria ser também maior que todos, né? Por mais da posição que Deus colocou ele, Nabucodonosor achou que ele poderia passar à frente de Deus. Foi aí que Deus mostrou para ele essa visão desta árvore, né? Que crescia, que suas folhagens chegavam até as pontas da extremidade dos céus, né? Quem é essa árvore, amados ouvintes? Nabucodonosor, ele via essa árvore crescendo da terra, amém? Chegava até o topo do céu. Que simbologia essa árvore traz? Alguém pode me dizer? Eu mesmo responderei para vocês, amém, amados ouvintes? Essa árvore que Nabucodonosor viu simboliza ele mesmo, amém? Essa árvore que Nabucodonosor viu simboliza o próprio Nabucodonosor, que sua grandeza cresceu, sua grandeza se fez grande e invadiu o céu. Preste atenção em Daniel 4, versículo 20, que diz: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e os seus frutos abundantes, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cuja eras habitava as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até
à extremidade da terra. Amém, amados ouvintes? Temos aí então a confirmação desse nosso estudo que estamos fazendo. Amém? Que a árvore simboliza o próprio rei Nabucodonosor. Irmãos, o soberbo, ele não permanece na presença do Senhor. Amém, amados ouvintes? O soberbo, como ele anda na soberba, ele está com seus dias contados. Amém? Pois Deus não o odeia. Deus, pelo contrário, Deus o ama. No entanto, Deus abomina esse sentimento maligno que está em esse coração. Amém? Tanto que a palavra de Deus fala, lembra-te, pois, de onde caíste, né? E pratica as primeiras obras, diz o Senhor lá em Apocalipse, né? Então, amados ouvintes, nós não temos nenhum direito de ser soberbo, amém? Nós não temos nenhum direito de ser o que a gente não somos. O soberbo, ele é ignorante. Você mesmo já deve ter tido essa experiência de um dia você querer dar um conselho para alguém, pois você está vendo que essa pessoa está errada. Você está vendo que essa pessoa, as atitudes dessa pessoa está trazendo contenda, está trazendo brigas, né, inveja. E talvez um dia você foi conversar com essa pessoa, dar um exemplo, dar um conselho para ele e ele não aceitou, ele respondeu. Ele respondeu para você com ignorância, né? Como diz o vocabulário aí, né? Saltou com 4 pedras na mão, né, amados ouvintes? Eu creio que você já ouviu falar esse ditado aí, né? Pois é, amados ouvintes. O soberbo, ele é assim, ele não aceita a repreensão, amém? Ele não aceita de forma alguma a correção, ele quer estar certo em tudo, né? Porque Deus, como coloca uma pessoa em um cargo elevado, né? Essa pessoa acha que ele é o dono do mundo, né? O rei da cocada preta, né, amados ouvintes? Ele acha que ele tem que humilhar todos, né? Então, o soberbo, muitas vezes, Deus permite a queda do soberbo para que ele venha entender que a humildade tem que prevalecer, amém? Porque acabamos de ver aqui, irmãos, Daniel 4:37, preste atenção no que Nabucodonosor fala. Agora eu, pois, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, sobre os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Amém? Então, amados ouvintes, Deus pode humilhar sim. Amém? Aqueles que andam na soberba. Pode mesmo. Amém? Aquele que anda na soberba, irmãos, Deus vai tratar dessa pessoa. Às vezes, irmão, temos que entender o trabalhar de Deus, amém? Das vezes que uma pessoa desvia da presença do Senhor, se afasta dos caminhos do Senhor, das vezes não é motivo da gente se espantar, se escandalizar, né, amados ouvintes? Porque só Deus sabe o que está acontecendo na vida da tal pessoa que desviou. Porque, amados ouvintes, Deus, das vezes é plano de Deus, Deus lançar lá no Egito outra vez, amém? Por exemplo, se eu estou 30 anos na presença do Senhor e eu deixo a soberba entrar no meu coração, se verdadeiramente Deus não quer me perder para o inferno, Deus ele vai tratar da minha vida, ele vai criar uma situação da qual eu venha saber que eu tenho que ser humilde e não soberbo. Então Deus é capaz de permitir eu voltar para o mundo. Deus é capaz de deixar eu voltar para o mundo, amados ouvintes. De voltar lá para fora, para viver as coisas do mundo. Para eu quebrar mesmo a cara lá fora, para eu me decepcionar mesmo lá com esse mundo lá fora. Amém? Deus deixa. Deus deixa, como Deus fez com Nabucodonosor, amém? O coração de Nabucodonosor ficou transfigurado no coração de animal, né? Um rei que era cercado de ouro, de luxo, né? Passou a comer ervas, como boi, como os porcos, tá vendo só o que Deus fez com ele, amados ouvintes? Deus o tratou, amém? Deus o tratou. Outro que foi soberbo também foi Jonas, né? Jonas, como Deus mandou ele pregar em Ninive, Deus falou, Jonas, levanta-te e dirige teu rosto contra a cidade de Ninive, porque a violência das mãos daquele povo já subiu no meu trono. Jonas achou que ele tinha que fugir diante da presença de Deus, e Jonas foi para uma cidade chamada Tarse, amém? E Deus tratou ele 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, né? E ali, irmão, Deus o tratou, porque ele desobedeceu à voz do Senhor. E aí, amados ouvintes, houve o preço, né? Hoje também, irmãos, se nós não anda na sinceridade, se nós não anda em humildade, também corremos o risco de pagar esse preço que Nabucodonosor e Jonas pagou. Porque, irmãos, temos que ser humildes. Amém? Vejamos o exemplo de Jesus.
Ele é filho de Deus. Por que Jesus não nasceu no Império Romano? Por que Deus nasceu lá no Palácio de Herodes? Ou tampouco no Palácio lá de Pilatos? Hein, amados ouvintes? Mas não, amados. A humildade de Jesus foi tão grande que ele nasceu ali na província da Galileia, em uma cidade chamada Nazaré, num casal mais humilde que tinha ali, né? José e Maria. Nasceu até em uma manjedoura, e ao seu redor havia animais. E era filho de Deus. Amém? Era filho de Deus. Nasceu numa manjedoura e ao lado de animais. Amém, amados ouvintes? E eu e você, amados, que também somos filho de Deus, né? Por que Deus não nos abençoa, irmãos, com uma boa casa, com um bom carro, com uma boa quantia de dinheiro? Por quê, irmão? Porque Deus sabe, irmão, que o nosso coração será transfigurado em um coração soberbo. Amém? Preste bem atenção onde você mora, ouvinte. Preste bem atenção no que você veste. Preste bem atenção no que você come. Preste bem atenção onde você anda e onde você nasceu. Você não tem o direito nenhum de andar na soberba. Você não tem o direito de humilhar aquela pessoa, porque você não sabe da vida daquela pessoa. Amém? A pessoa, irmãos, tem que ser humilde. Amém? No agir, no falar ou não pensar, porque isso é bom e agradável a Deus. O soberbo, ele tem a sua vida em trevas. O soberbo, ele tem a sua vida totalmente enganada, pois ele acha que ele está abalando corações, ele acha que está causando, né, espanto no coração de todo mundo, como na verdade ele está sendo totalmente excluído das atividades, porque o soberbo, nós que somos humildes não queremos ter parte com pessoas soberbas, né? E a soberba, ela é um sentimento maligno que está no coração do povo de Deus. E temos que lutar. Temos que lutar, temos que pedir para Deus arrancar esse sentimento, essa raiz, né? Porque Nabucodonosor, ele foi cortado pela raiz também, né? Deus arrancou lá, né? Aquela árvore lá, derrubou. Amados ouvintes, a coisa é séria, irmãos. Temos que andar na humildade. Peça humildade para Deus, amados ouvintes. Não ande em soberba. Porque a soberba vai trazer a sua tragédia perante Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, amado ouvinte da palavra de Deus.